que os que estão lá fora em pé, eles possam se aquietar nesta hora e receber do Senhor a palavra poderosa que sairá da boca do teu servo. O abençoa, derrama a tua unção sobre a vida dele. É assim que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Deus é bom, amém? Graça e paz. Deus abençoe. Feliz demais de estar aqui com vocês. Muito feliz. A Adriana amigona, estava lembrando, o Rony falou, a Adriana disse que te conhece, que eu não tinha visto quando foi. Adriana, meu Deus do céu. A gente, acho que faz uns 12 anos que a gente fez uma peça de teatro aqui. A gente tem um trabalho de teatro com o pessoal lá de João Nabuco, Indy, e a gente tem experiência maravilhosa, na verdade. Teve uma experiência que a gente chegou nessa praça aí, e estava tendo um trio elétrico, e a gente veio com um carro de som para fazer um evangelismo no São João. E a gente ficou triste porque a gente estava num carro de som e tinha um trio elétrico. E a gente, e agora? E agora? E a gente foi lá e alguém conhecia o dono do trio elétrico, o dono da festa. A gente parou a festa do trio elétrico. E durante 30 minutos, todo mundo que estava naquela festa veio para aquele anfiteatrozinho da praça, assistir as peças, as coreografias e o evangelismo que a gente estava fazendo ali. Durante 30 minutos, Deus deu todo aquele pessoal para a gente falar do grande Senhor Jesus. E são momentos que marcam a nossa vida, porque temos um outro motivo pelo qual viver. A Bíblia diz que se um morreu por todos, logo todos morreram. E não vive mais para si mesmo, mas vive para aquele que por ele morreu e reviveu. Então nós temos uma vida que foi nos dada, que nos foi conquistada na cruz do Calvário. E não há outra razão para viver senão por essa vida, amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Deixa só eu colocar meu rascunho aqui. Estou tremendo. Deus é bom, amém? Acho que no dia que a gente não tremer, quando sobe aqui, a gente está com problema. Porque a gente sabe que há uma responsabilidade, pessoas vieram aqui e precisam receber uma palavra da parte de Deus, amém? O pastor é o senhor? Pode ser. É um prazer, porque eu conheço de ouvir falar, agora os meus olhos contemplam. Mas falar muito bem, eu escuto falar do Senhor, viu? É bênção. Deus é bom, amém? Abre a tua Bíblia em Mateus. Quero ler 2 textos com você nessa parte inicial. Mateus, capítulo de número 8. Você pode ir abrindo nesse texto de Mateus 8. Aleluia, obrigado pela água. Mateus capítulo 8, versículo 23. A gente vai ler esse texto e depois vai ler um segundo texto. Diz a palavra do Senhor. Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos. Estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Abre lá em Mateus 16 comigo. Pode deixar aberto, marcado aí se quiser. Mateus 16. Mais uma vez há um questionamento sobre quem é Jesus. No versículo 13. Diz o seguinte: indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Como a tua serva Adriana orou aqui nessa noite, nós reafirmamos essa oração e nós concordamos, Senhor,
abre a nossa mente, traz espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Que nessa noite corações possam ser achados, vidas possam ser salvas e pessoas possam ser restauradas à comunhão contigo, no nome do Senhor Jesus. Amém? O que mais me impressionou foi essa pergunta: quem é este? Quem é este? Eu fico imaginando Jesus ali naquele barco. Jesus chegou para os discípulos e ele disse: nós vamos atravessar para outra parte, para outra margem. E no meio do caminho uma grande tempestade começa a acontecer. A água começa a entrar no barco, sabe? E fica complicado. Fica muito complicado. Mas a Bíblia diz que Jesus estava ali dormindo. Jesus estava ali descansando na polpa do barco, ele dormia. E eu fico imaginando os apóstolos lá, nervosos, atemorizados, assustados: nós vamos perecer, nós vamos morrer, meu Deus do céu, alguém nos ajuda. E olhando Jesus dormindo, e eu imagino um chamando, olhando para o outro: ei, vai lá, chama ele, alguém acorda ele. E sempre tem que ser quem? Tem que ser Pedro, né? Normalmente é Pedro que faz essas coisas. E vai lá, e alguém vai lá, chama Jesus, acorda, e Jesus é ali, ele confronta a falta de fé e o medo que aquelas pessoas têm. Eu queria que nesse primeiro momento a gente pudesse refletir um pouco sobre essa palavra de Jesus. Jesus, no começo, antes de começar a atravessar para a margem, da outra margem do rio, ele disse: nós vamos atravessar para o outro lado. Havia uma palavra de Jesus liberada naquele momento. Eu não quero me prender a isso agora. Eu quero me prender mais à pergunta: quem é este? Quem é esse Jesus? É a mesma pergunta feita no texto de Mateus 8 e Mateus 16. Ele estava lá dormindo na polpa do barco, descansando no meio de uma grande tempestade. Eu pergunto: será que ele tinha dúvida da palavra que ele tinha liberado antes de começar aquela viagem? Ele chegou para os discípulos e disse: nós vamos atravessar para outra parte do rio, nós vamos atravessar para outra parte, para outra margem. Mas no meio do caminho havia uma tempestade. Sabe, irmãos, o Senhor muitas vezes libera muitas palavras nas nossas vidas, mas no meio do caminho tempestades tentam nos parar. No meio do caminho tempestades tentam nos deter. Mas sabe qual é o problema muitas vezes? É que nós não sabemos e nós não discernimos quem liberou a palavra ou quem está conosco no barco. Esse é o grande problema muitas vezes. Nós não estamos compreendendo a grandeza e a dimensão de quem está conosco. Tanto é que no final do texto eles param assustados e eles olham uns para os outros e dizem: meu Deus e meu Pai, quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem à sua voz? E essa frase, essa pergunta, ela se repete várias vezes. Eu me lembro quando os amigos de um aleijado vêm, abrem o telhado da casa e descem o aleijado ali no meio da sala onde Jesus estava. E Jesus olha para ele e diz: os teus pecados estão perdoados. E as pessoas, de forma irônica, de forma incrédula, perguntam consigo mesmo no coração: quem é esse que acha que pode perdoar pecados? Quem ele pensa que é? E Jesus, conhecendo-lhes o coração, Jesus disse: o que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para não somente perdoar pecados, eu digo a esse aleijado: levanta e anda. Mas quem é esse? Quem é esse que nós estamos falando? Será que é mais um dos grandes heróis que houveram sobre a face da terra? Será que é simplesmente mais um grande homem que veio para marcar a história? Será que é um revolucionário? Vem comigo para Mateus 16. Talvez a gente volte para o texto de Mateus 8. Indo Jesus para a região da Cesareia, Mateus 16, 13. Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. As pessoas não sabiam exatamente quem era Jesus. Eles cogitavam e diziam: é um grande profeta, é um homem de Deus. Não, é Jeremias, é Elias que voltou, sei lá, é um dos profetas.
As pessoas estavam ali convivendo com ele. Que incrível. Até João Batista, em um momento da sua fé, quando ele estava preso, prestes a perder a cabeça, em um momento de reflexão, ele chama seus discípulos e diz: vai lá e pergunta para Jesus se ele é aquele que haveria de vir. João Batista, que quando ele veio, batizou Jesus. João Batista, que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, aquele que disse: eu vos batizo com água, mas eis que que eu não sou digno de carregar as sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em um momento da sua vida, quando ele estava em momentos difíceis, complicados, ele estava preso, prestes a perder a cabeça, ele diz: vai lá perguntar se é ele mesmo. E os discípulos de João Batista chegam lá perto de Jesus e diz: João Batista mandou a gente vir saber se o Senhor é quem haveria de vir, é o cara, é o Messias ou não. E Jesus disse: se junta aqui a gente. Jesus sai pregando, ensinando, curando, libertando. Aleijados começam a andar, surdos começam a ouvir, mortos ressuscitam. E daqui a pouco Jesus diz: vai lá e diz a ele que os aleijados andam, que os surdos escutam, que mudos falam, que mortos voltam à vida. E naquele momento os discípulos saem, e ele, naquele momento, observe, a gente está falando de uma fraqueza de João Batista. Naquele momento Jesus disse: que fosses ver no deserto. Jesus tinha tudo para falar mal de João Batista agora. Jesus poderia dizer: João Batista, peraí, meu irmão, ele está duvidando, meu irmão, que onda é essa? João Batista, dentre os nascidos de mulher, é o maior que existe. Ele começa a falar bem de João Batista para os seus discípulos. Mas até João Batista, em um momento da sua vida, se questionou, parou, ele ficou reflexivo. De fato, quem é esse Jesus? A grande pergunta é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Pode ser que Jesus para você seja um grande profeta. Pode ser que Jesus para você seja, poxa, o maior líder que a história já teve. De fato, ele é o maior líder que a história já teve, sem dúvida. Mas talvez para você Jesus seja simplesmente o maior dos mestres, sabe? Não há mestre como ele é o mestre dos mestres, Rabi, aquele que Nicodemos chega diante dele e diz: mestre, Rabi, sabemos que tu és mestre, Israel. E talvez ele seja o que mais? Mas a questão é: Jesus não veio para ser o grande líder da sua vida, simplesmente. Jesus não veio para ser simplesmente um grande mestre na sua vida. Jesus não veio para ser um revolucionário que vai marcar a história. Simplesmente não foi isso. Jesus veio para essa resposta de Pedro neste momento. Versículo de número 15. Versículo de número 14. E eles responderam. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas, ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É necessário que nós entendamos nessa noite que Ele veio para ser em nossas vidas o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo. Se você olhar para Jesus como sendo simplesmente um grande mestre, um grande líder, um grande sei lá o quê, sem ser de fato o Cristo de Deus, você continuará morto em seus delitos e pecados. Eu continuarei morto em meu delito e pecado. Aí Mateus capítulo 1, 21 diz que o seu nome será Jesus. Ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A grande verdade é que nós estamos mortos, longe de Deus, afastados de Deus, e é necessário que um Salvador nos salve. Quando Deus criou todas as coisas, Gênesis capítulo 1, não é a história da carochinha,
não é um conto, não é uma lenda, é a verdade da palavra de Deus. Deus cria todas as coisas, Deus cria o jardim maravilhoso, chama de jardim do Éden. Estou tentando andar menos, normalmente eu deixo as pessoas tontas. E Deus cria todas as coisas, diz que é bom, depois Deus cria Adão, de Adão cria Eva, e diz que é muito bom. Coloca Adão e Eva no seu jardim, gente. Deus cria um jardim, coloca Adão e Eva num jardim. Deus não cria uma linha de produção, nem uma lavoura, Deus cria um jardim, lugar de deleite, de desfrute. E Deus cria Adão e Eva, a sua imagem, a sua semelhança. E diz, ó, o jardim para vocês, governem sobre esse lugar e desfrutem. Deus cria o homem e a mulher para desfrutar dele, da sua presença. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, sabe? Eu gosto de dar um exemplo de uma luva. A gente pode pegar uma luva e colocar água na luva e brincar, jogar um no outro, brincar, molhar, a luva vai estourar. A gente pode pegar uma luva, de repente, colocar na cabeça, fingir que é uma galinha, um galo, sei lá. A gente pode colocar moedas na luva, mas eu te pergunto, a luva foi criada por essas coisas que eu falei agora? A luva foi criada à imagem e semelhança de quê? Da mão. A luva foi criada à imagem e semelhança da mão para conter a mão dentro dela e se encaixar perfeitamente. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus para conter dentro de nós esse Deus maravilhoso. Lá em Isaías 57:15 diz que o Senhor habita em um lugar alto e sublime, mas também habita com aquele que tem um coração quebrantado e contrito, para dar novo ânimo, para dar alegria, para revigorar. Esse é o Deus tão grande, mas tão pequeno que cabe lá dentro. Musiquinha de criança que eu gosto. Esse é o Deus que nós estamos falando nessa noite. Nós não estamos falando de um revolucionário, mestre, líder ou coisa do tipo, que sim, também. Mas entenda, é muito mais do que isso. A Bíblia diz que o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Conhecemos a história. Serpente conversa com Eva, serpente engana Eva, Eva come do fruto proibido. E o Senhor disse que no dia que comessem daquele fruto, eles cairiam, eles morreriam. Adão também come por amor a Eva, e também cai, eles são expulsos do jardim do Éden, são expulsos do paraíso, e eles perdem a imagem e semelhança de Deus. A maior catástrofe da humanidade acontece no jardim do Éden. Irmãos, não venha com essa desculpa, porque o ambiente é pesado, é difícil, é complicado. Adão e Eva caíram no jardim do Éden. E Jesus venceu Satanás no deserto. Não é o lugar, é o seu coração naquele lugar e quem está dentro do seu coração. E Adão e Eva pecaram e foram afastados de Deus. A Bíblia diz aí em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e estão todos afastados da glória de Deus. Todos. Não há um bom sequer, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que volte o seu coração para Deus a partir de si mesmo. Todos pecaram e o salário do pecado é a morte. A maior catástrofe da humanidade não foi a Segunda Guerra Mundial, as bombas em Hiroshima e Nagasaki, não é esses petróleos que estão entrando no mar, não é o tsunami, os furacões. A maior catástrofe da humanidade é o pecado que veio para separar os homens de Deus. Mas eis que um plano de redenção foi planejado por Deus. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, que foi morto desde antes da fundação do mundo, para nos redimir dos nossos pecados. Eu quero que você entenda que o nome dele é Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu quero que nós entendamos nessa noite, que você veio aqui nessa noite, não para sair da mesma forma, para ser salvo por ele. Olhai para ele e sereis salvos. Olhai para Jesus e a vossa vida será completamente transformada, porque somente Jesus pode mudar a tua vida, a tua história.
Lá em Eclesiastes diz que existe um vazio dentro do ser humano, do tamanho de Deus, do tamanho da eternidade. E nada nem ninguém pode preencher esse vazio. Nada nem ninguém pode tomar o lugar de Deus, porque o lugar de Deus só pode ser preenchido por Deus, porque assim como a luva é a imagem e semelhança da mão, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. A mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar. E os ouvidos do Senhor não estão surdos que não possam ouvir, mas os nossos pecados nos fazem longe, separados do nosso Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite. O problema dos nossos pecados, o problema do meu pecado e do seu pecado, foi resolvido na cruz do Calvário, há quase 2000 anos atrás. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para salvar a minha e a sua vida. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, oh, aleluia, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que aconteceu, gente? Nessa história, trouxeram Barrabás, trouxeram Jesus, no período da Páscoa soltavam um. Já quero... Barrabás é eu e você, tá? Barrabás somos nós. E perguntaram, eu solto quem? Eu solto Barrabás ou eu solto Jesus? Quero que você entenda que Barrabás representa a mim e a você. E as pessoas dizem, solta Barrabás. E esse Jesus, o que eu faço com ele? Crucifica. Havia uma cruz preparada para Barrabás, que Jesus suportou no lugar dele. Havia uma cruz preparada para você, que Jesus suportou no seu lugar. Havia um problema tão sério entre você e Deus, que escute com bastante atenção, que você foi feito inimigo de Deus. Havia uma ira de Deus sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, por causa dos nossos pecados. Ah, mas Adiaxo, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso de errado, eu não faço aquilo outro de errado. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. E os filhos de Adão foram criados ou nasceram à imagem e semelhança caída de Adão e Eva. Eu e você nascemos dos nossos pais, caídos e longe de Deus. E somente quando um dia o arrependimento segundo Deus em nosso coração operar, uma mudança de mente, e nós receber a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, é que a nossa vida é transformada. Eu quero que você entenda nessa noite que há um problema sério entre você e Deus, que se chama pecado, mas esse problema sério foi resolvido há quase 2000 anos atrás. A morte de Cristo na cruz é suficientemente poderosa para te resgatar, te transformar, te libertar e te dar a vida eterna. João 1,12 diz que todos aqueles que receberam a Jesus, deu-lhes o poder, aleluia, de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade do homem, da carne, mas nasceram de Deus. João capítulo 3 diz, é necessário nascer de novo. Eu digo para vocês, é necessário nascer de novo, porque se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E eu desconfio que você está aqui nessa noite, porque você quer entrar no reino de Deus. Nós iremos entrar nesse reino, porque o Senhor está liberando essa palavra nessa noite, para manifestar um novo nascimento na sua vida. Não foi em vão que você veio a esse lugar. Talvez você ainda não conseguiu compreender quem é esse Jesus. Talvez você ainda esteja assustado e dizendo, quem é esse Jesus? Meu Deus, quem é esse que até o mar, o vento obedecem à sua voz? Ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia.
Mateus 1:23 diz que ele será o Emanuel. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Sabe que coisa maravilhosa aconteceu? Ele veio para ser o Emanuel, e eu brinco lá na igreja que Emanuel quer dizer Deus conosco, né? Mas tem uma verdade ainda muito mais maravilhosa. Ele não é apenas o Emanuel hoje. Ele não é o Deus conosco, Ele é o Deus em nosco. Ele é o Deus dentro de nós. Ele é o Deus que veio habitar dentro de nós. Ele é aquele que veio devolver para nós a imagem e semelhança sua, para que possamos ter relacionamento com Ele. Eu quero dizer para você nessa noite, se você chegou aqui caído, longe dos caminhos do Senhor, morto em delitos e pecado, essa é a noite de ressurreição da sua vida. Ezequiel 36:26 diz que Ele tira o coração de pedra da gente, Ele coloca um coração de carne. Aleluia. Ele derrama água pura sobre a nossa vida, Ele nos faz puros. Aleluia. Ele pega o espírito mortificado que há dentro de nós e Ele recria esse espírito, e Ele pega o Espírito Santo dEle, representando Ele mesmo, e Ele vem habitar dentro de nós, e a nossa comunhão passa a ser restaurada com Ele, e nós voltamos a ter o relacionamento que foi planejado no Jardim do Éden, porque fomos criados para Deus, para a sua glória, para se relacionar com Ele. O diabo pensou que estava ganhando alguma coisa, mas quando Adão e Eva pecaram, o Senhor diz: eis que levantarei um da semente da mulher, que a serpente lhe ferirá o calcanhar, mas eis que ele esmagará essa serpente. Aleluia. Eu quero dizer para você que Ele não vai esmagar essa serpente, porque há quase 2000 anos atrás essa serpente foi esmagada para fazer de mim e de você mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ora, entenda, essa vitória está na cruz do Calvário, essa vitória está em Cristo Jesus. Essa vitória está disponível para você nessa noite. Ele é o Messias prometido que Simeão esperava no templo. Deus disse a ele que ele não morreria até ver Jesus voltar, ouvir a terra. E Simeão apresenta. Quero ler mais alguns versículos com você. Aleluia. Deus é bom. Lucas capítulo 2:26, eu vou ler rapidamente. Revelaram ao Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Simeão tomou nos braços e levou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do povo de Israel. Aleluia. Ele é o cumprimento da profecia de Isaías. Abre a tua Bíblia comigo, em Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Eu quero que nós entendamos essa noite que a maior de todas as vitórias que nós precisávamos aconteceu há quase 2000 anos atrás.
Senhor Jesus disse que no dia que ele fosse levantado, ele atrairia todos a ele. Jesus foi levantado naquela cruz para atrair o seu olhar, para atrair o seu coração. E talvez você se ache indigno, talvez você ache que não pode olhar para Jesus, que a sua vida não é compatível, que você não serve para ser crente, que você não serve para esse negócio de igreja. Mas eu quero dizer para você, Jesus quer olhar nos seus olhos nessa noite. Sabe como é que ele vai olhar? Eu vi essa cena no filme e eu não lembrava que estava na Bíblia. Eu dizia, puxa vida, como é isso? E eu fui na Bíblia procurar e eu vi, está na Bíblia. Depois que Pedro nega Jesus e Pedro está seguindo de longe, a Bíblia diz que em algum momento Jesus olha para Pedro. Uma heresia do bem, pode falar heresia do bem aqui? Para mim, Pedro se converteu naquele momento. O olhar de Jesus diante do pecado de Pedro. Jesus olha nos olhos de Pedro. E eu fico imaginando Jesus dizendo tantas mais coisas do que disse em 3 anos. E Pedro olha ali no olhar de Jesus. Eu imagino Jesus dizendo, eu não te condeno. Eu sabia que isso ia acontecer. Mas eu continuo contando com você. Eu sei que você é fraco. Eu sei que você é falho. O diabo queria acabar com você. Mas eu orei por você, mas eu não desisti de você. Eu quero dizer que você está aqui nessa noite, é porque Jesus não desistiu de você. Ele te trouxe a esse lugar para trazer novo ânimo ao seu coração. Esse é Jesus, o Filho de Deus. Esse é Jesus que venceu a morte em nosso lugar. Esse é aquele que é o Verbo, que no princípio estava com Deus, que era o próprio Deus, e se manifestou para destruir as obras de Satanás, e veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E você está aqui nessa noite para ser achado por Ele, para ser achado nele, porque você foi criado para esse propósito. Não deixe o inimigo mudar ou distorcer as verdades de Deus na sua mente e no seu coração. Você foi criado para Deus, e somente Deus pode preencher o seu coração. Aleluia. Eu queria que a gente orasse, pudesse ficar de pé nessa noite. Deus é bom, amém? Aquele momento que a gente finge que está acabando para ganhar mais uns minutos, né? Aprendi semana passada com meu amigo Bruno, quem estava lá, viu? Aleluia. Aleluia. Não saia daqui da mesma forma que você entrou nesse lugar. Não saia daqui da mesma forma, eu rogo a você. Nós ainda vamos orar, nós ainda vamos cantar um louvor. Mas eu imploro a você, você que entrou aqui perdido, você que entrou aqui sem rumo, você que entrou aqui sem saber para onde ia, e você que até já está em Cristo, que de alguma maneira tem passado por momentos turbulentos da sua vida. O mar está agitado em sua volta. Tempestade quer invadir o seu barco. As circunstâncias dizem que você não vai chegar no outro lugar. Mas você sabe quem liberou a palavra? E aí, homem de Deus, sabe quem liberou a palavra? Você sabe quem ele é? Sei lá, ele é igual a Gandhi, sei lá, igual a Confúcio. Ele é tão bom quanto Maomé. Não, ele é tão bom quanto... Vou citar mais não. Sabe a diferença dele para os outros? Que na tumba dele está escrito: ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou, sabe, irmãos? Nós não esperamos em Cristo somente para essa terra, porque a Bíblia diz que se esperássemos em Cristo somente para essa terra, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens dignos de compaixão. Nós esperamos em Cristo para uma vida, para um vindouro, para algo maior, porque os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória, o eterno peso de glória que está preparado para nós. Eu quero que nós entendamos que nós não estamos aqui prometendo uma vida de facilidade. Venha, sejam crentes, seus problemas acabarão. Não, eu estou aqui para te desafiar, para te confrontar
a viver a vida por aquele que se entregou no seu lugar. Eu estou aqui para te confrontar a entender o versículo que eu citei no começo dessa pregação. Porque se um morreu por todos, logo todos morreram e não vivem mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e reviveu. Quer saber se vale a pena viver por algo? Quer saber se vale a pena viver por algo? Pergunte para si mesmo se você morreria por esse algo. Pergunte para si mesmo se você morreria por esse algo. Pergunte para si mesmo se esse estilo de vida que você está vivendo é o estilo de vida que Jesus te chamou para viver. O Senhor quer marcar corações aqui nessa noite. De pessoas que entraram perdidas, de pessoas que, mesmo na casa de Deus, podem estar meio que perdidas também. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Ele é sim o que diz ser. Ele é sim o que diz ser. Eu vi um homem de Deus falando, e eu já vou, o pessoal do louvor já está no gatilho aqui, a gente vai cantar um louvor, a gente vai orar por você. Que o Jesus é um louco, dizendo ser Ele Deus, dizendo ser Ele quem Ele diz que é. Ou Ele é um mentiroso, Ele está mentindo, não acredita em nada que Ele falou. Ou Ele é Jesus, aquele que salvará o povo dos seus pecados. Ou Ele é o Cristo de Deus, o Filho do amado de Deus. Ou Ele veio fazer aquilo que Ele diz veio fazer. Não venha para mim dizer que Jesus é só um bom cara que andou na história, fez história e é um bom historiador, sei lá o quê. Ele veio para marcar a história, mas não veio só para marcar a história da humanidade de uma maneira geral. Ele veio para marcar a sua história, para que você possa dizer, a minha vida é antes e depois de Cristo. E depois de Cristo é uma nova vida conquistada na cruz do Calvário. Porque se alguém está em Cristo é uma nova criatura e as coisas velhas ficam para trás. E é isso que coisas novas começam a surgir. Fecha teus olhos nesse momento para a gente orar. E na sequência cantar mais um louvor. Espírito Santo de Deus, nós clamamos que essa palavra possa penetrar em cada coração, Deus. Que quando esse louvor é ministrado, Senhor, que as nossas vidas sejam impactadas com a Tua glória, com o poder do Teu Espírito Santo, Deus. Tua palavra é viva e é eficaz, ela penetra o mais profundo da nossa alma e do nosso espírito, Senhor. Nós carecemos do Teu Espírito Santo para nos convencer, Deus, para nos mudar. Então gera o arrependimento segundo Deus, tristeza segundo Deus para arrependimento, Deus, e salva corações aqui nessa noite. Fica à vontade para cantar. Ora na Eu estava lá no céu, com os anjos, reinos de glória. mas meu pai me disse assim: Filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte me enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei. na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu estava lá no céu, Com os anjos, trono de glória. mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer
para salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz Pesada eu carreguei, porque eu te amei. A cruz pesada também enfrentei. porque eu te amei. Mesmo sem você me amar, Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei. na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava. E eu queria desafiar você. Mesmo sem você me Você que chegou aqui nesse lugar perdido. quero te salvar. Você que ouviu essa mensagem e entendeu que está morto em delitos e pecados. Você que entendeu que está longe dos caminhos do Senhor. Que alguma coisa aconteceu e te levou para longe. Eu quero dizer para você nessa noite. Essa é a sua oportunidade. De receber Jesus na sua vida como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não saia daqui com um coração perdido. Não saia daqui como alguém que não compreendeu o Evangelho, que não foi levado ao arrependimento. Se eu fosse você, eu viria correndo aqui para frente. Pastor, eu fiquei encantado com a juventude dessa igreja. Eles nos constrangeram semana passada. A forma que eles chegaram, que eles nos abraçaram lá na água da vida. E meu Deus do céu, que se doaram. Que Deus possa conservar o coração de vocês. Conecta, jovem, ou glória. Conservar o coração de vocês sempre conectados a Ele. De modo que a presença da glória será o grande fator de atração a essas vidas lá fora. Se fosse você que está aí fora, que não é membro dessa igreja ainda, que ainda não entregou sua vida a Jesus, eu vinha correndo aqui para frente. Estou chamando você para aceitar a Jesus. Estou chamando você para render-se completamente a Ele. Eu vinha fazer parte dessa juventude linda e maravilhosa. Sabe por que essa juventude é linda e maravilhosa? Porque eles têm Jesus. Porque na vida deles tem sido devolvido o brilho de Cristo. Porque eles têm entendido que é tempo de se levantar como luminar no meio de uma geração corrompida e depravada. Deus tem levantado esta geração para fazer a diferença nessa cidade. E você tem a oportunidade de fazer parte desse momento, de escrever uma história, de marcar essa geração, entregando a sua vida para Ele. Eu vou encerrar falando mais uma coisa. Um dia os irmãos moráveis, eles queriam entrar em uma nação para evangelizar e não eram permitidos que entrassem. Eu falo em especial para essa juventude aqui, maravilhosa, que conquistou meu coração. E eles tiveram uma ideia maravilhosa. Eles resolveram se vender como escravos para poderem entrar naquela nação como escravos. Já estava tudo certo para eles irem. Perguntaram para eles: vocês são loucos? O que vocês estão fazendo da vida de vocês? Pode ser que nunca mais vocês deixem de ser escravos. Pode ser que nunca mais vocês consigam voltar, entrar numa faculdade, casar, ter filhos ou coisa do tipo. Eu não entendo como vocês têm coragem de fazer isso, entregar a vida de vocês como escravo. E aqueles jovens olharam nos olhos daquela pessoa que questionava e disse: sabe por que a gente está fazendo isso? Para que o cordeiro, Adriana, para que o cordeiro que foi morto, para que o cordeiro de Deus receba a recompensa da sua morte lá na cruz. Eu vou dar a minha vida, e se mais vida tivesse, eu a daria. Porque se um morreu por todos, logo todos morreram. E a vida que tem, vive pela fé no Filho de Deus. Não tem nada mais precioso do que Jesus em nossas vidas. Ele é tudo que nós temos. E isso não é um lamento, é um brado de vitória. Uou! Queria cantar mais uma vez. Eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Adriele. Adriele.